Fala turma, tudo bem aí? Como que vocês estão? Hoje aula de número 46 aqui pelo segundo ciclo, Escola do Amadurecimento. E hoje é uma aula sobre bloqueios internos, né? Hoje será uma aula sobre bloqueios internos. O nome bonitinho da aula ficou Rompendo Barreiras Internas, como avançar na vida pessoal e profissional. E a gente vai bater um papo aqui, né? Mas como eu gosto de começar a nossa conversa sempre fazendo uma checagem aí se esse conteúdo é para você ou não é, se vale a pena você ficar comigo até o final. Eu vou introduzir aqui algumas perguntas que eu quero que você reflita aí do seu lado, tá bom? Hoje a gente tá. As pessoas que entram sempre ao vivo aqui acabarão combinando de não entrar também, tudo certo, mas eu vivo o que eu prego, né? E essas aulas elas acontecem, ainda que fosse para uma pessoa que for ver gravado, para mim isso aqui já tá válido. E a gente tem um grupo lá com muita gente, então tá tudo certo. Para começar aqui, eu quero que você reflita se essa aula é para você com as perguntas que eu vou te fazer agora, tá? Você tem alguma coisa aí que você quer há muito tempo, mas nunca consegue conquistar ou manter ela? Então essa aula é para você, tá? Quais resultados frustrantes você repete mesmo tentando ser diferente, né? Responde para você essa pergunta, mas se você tem algum resultado que você vem se frustrando com frequência, sempre repetindo, essa aula é para você também, tá bom? Qual área da sua vida gera mais inveja ou irritação quando você olha para os outros? Então, essa é uma aula para você também. Qual a desculpa que você usa há anos para justificar a sua não ação, a sua inatividade? Então, se você tiver alguma, essa aula é para você, tá bom? E última pergunta aqui: qual medo aparece para você quando você pensa em ter sucesso nisso que você quer fazer? Se você teve algum pensamento automático enquanto eu fazia essas perguntas para você aqui, essa é uma aula para você. Então seja bem-vindo. Eu sou Maurício e eu quero trazer para você aqui alguma consciência sobre os bloqueios que você tem, até onde você chega, qual que é o máximo que você consegue ir e por quê, tá bom? Então, vou começar aqui compartilhando a tela com você do iPad e aí a gente começa a fazer a nossa conversa aqui. Só preparar aqui a lousa, enquanto você vai refletindo aí sobre o que você gostaria de fazer e não consegue por bloqueios. Ai, conseguiu abrir um aqui. Certeza que tem 800 aplicativos das crianças abertos e tem mesmo. Aí, agora foi, mais leve. Vamos lá. Hoje é aula 46, né? Então, bora renomear aqui. Vamos lá, turma. Jogando em 3, 2, 1. Valendo. Aí, na tela para vocês. Galera, qual que é a tese da aula de hoje? A tese da aula de hoje é o seguinte, tá? O teto da sua vida é o teto da sua identidade. Identidade. Como assim, Mal? Como assim o teto da minha vida é o teto da minha identidade? Quando eu penso nessa frase aqui, eu lembro uma história que eu li no livro do Paulo Vieira, lá quando ele estava começando a fazer um movimento legal aí no mercado.
Ele contava uma história sobre um pescador que estava pescando e era um local, né? Um pescador local. E um cara foi pescar na região que esse cara morava e observava ele pescando. Quando ele pegava um peixe muito grande, ele jogava o peixe fora. E quando era um peixe pequenininho, ele guardava. Um peixe grande ele jogava, um peixe pequenininho ele guardava. E o cara foi acompanhando aquilo lá e foi ficando meio que irritado, né? É, o teto. E o cara foi ficando meio que irritado porque o próprio pescador ali, né, que não era da região, ele queria pegar peixe grande e não conseguia. E aí ele foi até o pescador e perguntou pro pescador, falou: "Pescador, que raios que você quando pega um peixão, você devolve para a água e quando você pega um peixinho, você guarda?" Aí o pescador falou assim: "Ah, meu amigo, sabe o que que é? É que na verdade, lá na minha casa, eu tenho só uma frigideira pequena. Então não adianta levar um peixe muito grande porque eu não vou conseguir fritar lá em casa. Então, quando é um grande, eu jogo, quando é um pequeno, eu guardo." E aí, quando eu ouvi isso, cara, isso mudou muito o jogo pra mim. Isso mudou muito o jogo pra mim na minha mente, porque é uma verdade, né? Tem vários projetos, várias situações que se apresentam pra gente que a gente, muitas vezes, a primeira reação que a gente tem é falar, putz, não é pra mim. Putz, não, isso daqui não vai ser legal. Ah, não, eu nem dou conta, não sei se eu consigo, né? Então, todo limite aí que a gente pode pensar, né, é uma defesa aí da nossa zona de conforto, sabe? Não necessariamente a realidade, mas é uma defesa da nossa zona de conforto, tá? Ah, Mal, pô, você falou Paulo Vieira e falou zona de conforto na mesma frase, você vai vir com um papo de coach? Vocês sabem que eu tenho um discurso anti-coach, né? Então, mas tem algumas coisas que eles falam que faz sentido. Então, quando a gente fala de zona de conforto, o pescador poderia muito bem, né, cortar o peixe, fazer impostas, cortar metade, dar um jeito ali de fazer, né? Mas ele entendeu que era melhor devolver o peixe e pegar um pequenininho para fritar inteiro. Então, assim, o jeito que você trava na sua carreira é o mesmo jeito que você trava nos seus relacionamentos, que é o mesmo jeito que você trava com o dinheiro, com a saúde, né? O bloqueio geralmente ele é sistêmico, ele pega em várias áreas e quando você é ruim em uma coisa, você acaba sendo ruim em várias outras coisas também, né? Não, normalmente a gente escolhe uma de excelência, então, eu vou ser muito bom no meu trabalho, mas a minha saúde eu vou jogar fora, eu não vou conseguir prosperar financeiramente, eu, sei lá, meus relacionamentos vão se desmoronando, tá? Então, a verdade é que para você avançar na vida, né, na carreira, na vida como um todo, você vai precisar de coragem emocional para bancar esses novos papéis e muitas vezes ter que abrir mão aí de algumas muletas antigas. Então, depois de muito olhar para isso e buscar entender com profundidade, eu posso dizer sim que o limite da sua vida está no mesmo limite de como você se enxerga, de como você se vê. Mal, essa é uma aula sobre autoestima, é uma aula sobre olhar para o espelho e ficar se chamando de lindo? Longe disso. Mas eu vou conseguir aqui, acho que, trazer para você alguma clareza sobre essas barreiras internas, né? Sobre o que hoje impede você, né, de ter a carreira dos seus sonhos, os bens, né, materiais, as virtudes, a saúde, o corpo, a família, enfim, vai ter alguma coisa ali. E o nosso objetivo junto aqui é identificar e superar essas crenças que fazem você se manter pequeno em alguma área da sua vida. Se ver pequeno, né? Ser pequeno em alguma área aí da sua vida. Então, bora começar aqui explicando e para elucidar aqui a nossa aula de hoje, eu vou usar uma não metáfora, mas uma história conhecida, que é a história da caverna de Platão, né? É meio filosófico isso, vocês que não estão acostumados muito, eu, apesar de eu falar de filosofia em todas as aulas, né, eu nunca uso a linguagem filosófica, que é de difícil acesso muitas vezes, mas o que Platão narra ali, né, se não me engano, esqueci o nome do livro agora, mas o que ele narra ali na República, salvo engano, que é a República,
é sobre o mito da caverna, que é um cara preso na caverna de costas para ela e conhecendo o mundo só pelas sombras que passam na porta da caverna. Então, ele vai ali de costas, né, para a saída da caverna e com uma certa frequência passa uma sombra, passa um bicho e tal, e ele fica ali fantasiando sobre o que é aquele bicho, né, imaginando o que seja e tudo mais, e criando um medo absurdo de sair dali, né, por não ter certeza o que é, por não ter clareza, né, sombra vocês sabem que dependendo da distância que você tá, você é imenso, dependendo da distância que você tá, você é pequeno, então Platão ele narra ali uma situação de caverna e, na minha visão hoje, você que encontrou um teto na sua vida, você que encontrou um limite na sua vida hoje, você não transcende esse limite, você não supera esse limite porque você está dentro de uma caverna de Platão. Tá? Então, eu quero trazer aqui para você algumas cavernas que talvez você se esconda, ou algumas sombras da caverna que você às vezes fica fantasiando aí. Então vamos colocar aqui, cavernas onde você se esconde. Cavernas onde você se esconde. Se esconde. Lembrando aqui que é na linguagem filosófica da Caverna de Platão. Cara, vamos colocar a primeira caverna que a gente acaba entrando nessa história toda, que é. Eu vou colocar 8, então vou fazer pequenininho. A primeira caverna que a gente acaba entrando é a caverna de esperar para ter mais clareza, tá? Então, eu vou colocar aqui adiar decisões por clareza, por clareza, por espera de mais clareza, na verdade, né? Então, o que que acontece, galera? Muitas coisas a gente não tem uma clareza cristalina sobre o que será, sobre todos os detalhes, as informações. Muita coisa a gente só vai ter uma nuance, só vai ter uma penumbra, assim, né? Uma silhueta do que vai ser, e a gente vai ter que pular assumindo o risco. Tava até em uma discussão essa semana aqui com uma pessoa, e aí a pessoa fala assim: Ah, então é por sua conta e risco. Eu falei, claro que é. Sempre é por minha conta e risco, né? Nunca não foi, né? Obviamente que eu erro nesse meio desse negócio, eu erro também. Mas quem não faz nada não erra nunca, né? Então, assim, se você não tá errando há muito tempo, você não tá tentando nada. Essa que é a verdade, tá? Porque quem tenta, erra, tá? Também acerta, mas mais erra do que acerta. A questão é que quando acerta, acerta pra valer. Então, adiar decisões importantes, esperando ter mais clareza, é um problema e pode ser uma caverna aí que você está escondido. Ah, não, eu não entendi direito, eu vou ficar esperando um mês, 2 meses, 6 meses, um ano, parará, e não vai o negócio ali, não avança. Tá? Então, vamos aqui para a segunda caverna aqui, que pode ser um limite para você também, pode ser um limitador na sua vida hoje, tá? Acumular conhecimento, conhecimento, sem aplicar nada. Sem aplicar nada. Galera, eu já trouxe para vocês aqui que a medida ao qual nós adquirimos conhecimento é a medida aos nossos desafios, né? Então, assim, eu tenho um problema, eu estudo para superar esse problema. Eu não tenho problema, eu sigo andando, né? Sigo em frente, aplicando. Comecei a ter problema, volto a estudar para superar esse problema. E a vida é isso, tá? Por quê? É um viés que muita gente cai de estudar para sempre, acumular conteúdo para sempre e nunca aplicar nada, né? Todo conhecimento que você aprende pela experiência do outro, até que você aplique, esse conhecimento ainda é do outro, né? Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu posso ler um livro sobre
astrofísica sobre como levar o homem para Marte, com 88 cientistas narrando cada milímetro de levar um homem para Marte. Eu posso ler isso tudo, posso aprender isso tudo, mas eu nunca levei um homem para Marte, então não é um conhecimento meu. Eu não sou um astrofísico, eu não sou um cara da NASA, um engenheiro da NASA. Eu sou um cara que leu sobre isso, acabou. Então, à medida ao qual você estuda e acumula conhecimento, é única e exclusivamente para superar um desafio que você tem hoje. Tá? Então, Mal, qual que é a medida que eu estudo? Qual a quantidade de tempo que eu estudo, tá? É a quantidade de tempo que você precisa para vencer um desafio na sua vida, tá bom? Então, estudar demais, acumular conhecimento sem aplicação é uma caverna também, né? Porque eu comento direto aqui que é muito mais fácil alguém com conhecimento introdutório sobre o seu tema viralizar, é muito mais fácil essa pessoa viralizar do que você, porque você vai ficar querendo fazer o conteúdo perfeito, a pessoa vai lá, posta, enquanto você está querendo acertar a asa da mosca com arco e flecha, vai lá a pessoa com uma metralhadora, atira para todo lado e às vezes ela acerta. Quando ela acerta, ela acerta. Então esse é o ponto, tá bom? Então vamos para o terceiro ponto aqui, tá bom? Fugir da exposição por ter errado. Galera, a maior medo que a galera, que o pessoal eu vejo assim em atendimento e tal, que o pessoal tem quando tenta, né, fazer alguma coisa, é o medo de ser criticado. E tem a galera que, tipo assim, não tô nem aí, tô aqui, ó, aqui pra vocês, ó. Cara, a maioria das pessoas fogem da exposição, tem medo de errar, tem medo de ser criticado. A maioria, a grande maioria das pessoas tem pavor de ser criticado. Eu conheço gente que não faz nada, não tenta nada, não inventa nada, não cria nada, não sai do lugar com medo de errar. E isso é um problema, porque essa pessoa ela é a mais carrasca com todos, tá? Então, assim, a pessoa expõe todo mundo, a pessoa critica todo mundo que tá tentando alguma coisa, mas ela mesma não faz nada, porque ela sabe que quando for a vez dela de errar, a galera vai cair matando em cima dela. Mas fugir da exposição por ter errado é uma caverna também, tá? É um lugar que você se esconde. Quem não tenta nada, não erra, obviamente. Então, sempre quando eu vejo alguém que nunca errou, eu também sei que essa pessoa nunca tentou muitas coisas ousadas, porque qualquer um que tentar alguma coisa mais ousada um pouco vai errar. E tem que aguentar essa exposição. Se você não aguenta a exposição, é um lamento para você, tá bom? Então vamos lá. Quarto erro aqui, essa aqui é um pouquinho mais para a área corporativa, tá? Mas um quarto erro que a gente vê muito é esperar o reconhecimento espontâneo. Esperar o reconhecimento espontâneo. Seja da liderança, seja da família, seja dos pais, seja do marido, da esposa. Você já viu aquelas pessoas que vão lá, faz um bolo? Cara, um pé no saco, todo santo dia. Aí ela vai, um dia ela bate a cabeça na pia, ela quer chamar a atenção pelo lado positivo, agora ela vai e faz um bolo. Ninguém fala do bolo dela. Aí ela fica dando chilique aí. Fala também, é por isso que eu não faço nada, porque olha aí, quando eu faço ninguém reconhece, as pessoas não olham. Rapaz, você era um pé no saco, cara. Eu tenho até medo de elogiar o bolo e você me vir com alguma grosseria. Ou então você tá lá no trabalho lá, por exemplo, e começa a querer ser promovido, aí você toma uma ação ali, e você fica mais tarde no trabalho. Aí no dia seguinte ninguém falou nada que você ficou até mais tarde. Todo mundo tocou a vida. Aí você vai lá e você capricha um pouco mais no relatório. Ninguém elogiou seu relatório. Aí você vai lá e, cara, muitas coisas mesmo, tá? Das grandes, você vai fazer elas no silêncio. Você vai fazer elas na calada da noite e não vai ter aplauso, né?
A maioria das coisas interessantes que acontecem com a sua vida acontecem fora do palco, beleza? E você esperar um reconhecimento espontâneo, né? Um reconhecimento, cara, automático ali, pode ser um problemão para você que quer ser diferente, que quer fazer alguma coisa grande na sua vida. Porque a maioria do reconhecimento ele não é espontâneo, ele não é instantâneo, ele não é rápido, ele não é nada, tá? Você vai fazer um montão depois que você cansou de fazer tudo, aí que vão lembrar de você, que vão falar, nossa, é verdade. Tem o fulano, ô, como que é aquele negócio lá que você ficou fazendo mesmo no Excel lá? É Power BI que você usou? Aí você vai falar, putz, eu fiquei 2 horas falando pro cara o que que eu tinha feito, ele esqueceu. Não sabe o trabalho que deu. Eu fiquei 5 noites fazendo esse negócio aqui pra mostrar e ele ainda levar o louro, levar a fama pelo meu projeto. Mas é isso. Então, assim, você esperar um reconhecimento espontâneo, ele é um problema às vezes, tá? Ele pode ser o que impede você aí de estar prosperando aí na sua carreira ou na sua vida, seja na sua família, no seu trabalho, onde você estiver. Beleza? Se comparar também é uma caverna. Vamos colocar aqui, comparar-se com os melhores, com os melhores, e nunca agir. Eu, por estar na área do desenvolvimento humano e também na área de marketing e vendas também há um bom tempo, eu sempre vejo a galera falar quando vai começar, ah, mas eu não quero não sei o que do Pablo Marçal. Ah, mas eu não quero não sei o que do Endo Carvalho. Ah, mas eu não quero não sei o que, né? Ou então o pessoal que quer começar na academia. Ah, eu não quero ficar bombado igual aqueles caras que vão pro Mister Olímpia. Mas, cara, você vai morrer e nascer 10 vezes e não vai ficar daquele tamanho, cara. Fica tranquilo. Não, se esse é o seu medo, não precisa ter esse medo. Não precisa mesmo, tá? Toda vez que a gente quer começar alguma coisa, a gente vai se comparar, obviamente, com quem tá lá na frente, anos-luz, né? A gente aqui conhece a Dani em comum. A Dani, cara, tem pelo menos 20 anos na frente de todos os profissionais que ela formou. Pelo menos 20 anos na frente. Cara, nunca dá pra você se comparar com ela no nível de entrega. Você pode ser bom em alguma outra coisa, mas se comparar pau a pau nos mesmos quesitos, você com ela não dá. O que você pode fazer é começar agora, ser cada dia mais um profissional melhor, um profissional mais dedicado, um profissional mais aplicado, parará, parará, parará. Porém, se comparar sempre com os melhores, os mais bem-sucedidos e nunca fazer nada é um problema, tá bom? Você não vai sair de onde você está hoje. E é como eu falei, é um limite da sua identidade, da sua autoimagem. Fechou? Vamos para o sexto ponto aqui, tá? Aceitar menos do que merece por medo de conflito. Isso também é um problema. Aceitar menos que merece por medo de conflito. Galera, quantas pessoas vocês conhecem que aceitam por educação, que topam por educação, que fazem por educação, né? Que não brigam por educação, entendeu? Pensa você aí, vai comprar um lanche no Mac e você é alérgico, sei lá, a cebola, sei lá, vou chutar alguma coisa aqui. Aí o lanche vem e você não vai querer trocar porque você tá com dó, você tá com fome. Aí você faz o quê? Você joga o lanche fora, você compra outro, ainda corre o risco do lanche vir ruim de novo, né? Vir errado de novo. Então, assim, é, fugir do conflito, ter medo do conflito, tem um nome também, tá? Chama covardia também, tá? Porque muitas vezes o conflito ele é inevitável, tá? Se você deixar, as pessoas elas vão. Você vai dar a mão, elas vão querer o braço, se você dá o braço, elas vão querer o tronco, se dá o tronco, elas vão querer o corpo todo, se dá o corpo todo, elas vão querer até sua alma, entendeu? Então você tem que prestar bastante atenção aí, até que ponto você vai ceder, porque precisa de um limite. Você precisa de um limite. Você precisa de chegar em algum lugar aí
onde vai ter um basta, onde vai ter o fundo do poço aí que você não vai poder ceder mais. E é importante que você saiba que não precisa ser o fundo do poço, dá para ser bem antes, tá bom? Então, aceitar menos do que merece por medo de conflito é um problemão para você, é um problemão na sua identidade e vai fazer você continuar preso aí nessas cavernas, imaginando coisas que acontecem fora dela. Sétimo ponto aqui, galera. É evitar feedback sincero por medo de desconforto. Então vamos lá. Evitar feedback sincero por medo de desconforto. Lembra que eu já comentei em algumas aulas aqui que nós devemos amar o desconforto? Porque a vida só acontece de verdade mesmo, muitas vezes quando você está em desconforto, até que aquilo se torne confortável para você, vai ser um baita tempo de desconforto, né? Você começar um negócio novo, você começar um relacionamento, você fechar um negócio, você terminar um relacionamento, tudo isso daí é desconfortável. Então, os feedbacks que você vem recebendo, né? Eles devem ser recebidos de coração aberto, né? Por mais duro que às vezes eles sejam, eles vão fazer você ser uma pessoa melhor. Eu sempre quando eu penso em feedback duro e sincero que ajuda a gente a ser alguém melhor, eu lembro daquela professora da sua escola, que eu também tinha na minha, que ela pegava no seu pé, né? Ela fazia questão de pegar no seu pé. Ela fazia questão de mandar bilhete para sua mãe, ela fazia questão de ser dura com você. Eu tenho certeza que a professora que mais fez por você foi essa. Que aquelas que deixaram você fazer o que você queria, quando você queria e tal, não te desafiaram em nada, não levaram você a ser diferente em nada e também não fizeram você crescer, né? Não fizeram você ser um aluno melhor no meio disso, beleza? Então, não evite feedbacks sinceros por você ter medo de ficar desconfortável. São eles que vão fazer você crescer, tá bom? Vamos lá aqui para o oitavo e último ponto aqui dessas cavernas. E daqui a pouco eu vou me expor também aqui para vocês sobre quais são as minhas fraquezas aqui nessa história também, para eu ser mais humano aqui com vocês, tá? Então, o oitavo e último ponto é repetir as mesmas tentativas achando que dessa vez vai. Então, vamos lá. Repetir tudo achando que dessa vez vai. Que dessa vez vai. Dessa vez vai. Galera, não tem nada mais frustrante pra gente do que a gente tentar uma, duas, três, quatro, cinco vezes e ver que as coisas não mudam, né? Ver que as coisas não andam, que as coisas não vai. Tudo tem que ter um limite, tá? Até pra teste tem que ter limite, beleza? Poxa, eu vou tentar mais quanto tempo? Eu vou tentar mais por quantos meses? Eu vou seguir isso aqui até que parte? Porque se você não der um basta nisso, você acaba morrendo junto com aquele projeto, você acaba morrendo junto com aquele negócio, você acaba morrendo junto com aquele relacionamento, você acaba morrendo junto com aquela casa que só dá despesa, entendeu? Tem que ter uma hora que você vai falar, ó, daqui pra frente não dá mais. Eu vou testar aqui, vou tentar até tal data e depois dessa data não dá mais. Porque se você continuar tentando inúmeras vezes ao infinito achando que dessa vez vai, passam-se meses, anos, décadas e nada vai mudar. Essa é a verdade. Então, tenha um limite até pro teste, tá? Eu vou testar, beleza, mas por quanto tempo? Quanto tempo eu tenho nessa história? Quanto tempo eu tenho nessa história? Ah, eu tenho mais um ano, mais 2 anos. Ah, eu tenho mais 6 meses, tenho mais 6 dias, mais 6 horas. Não sei quanto tempo você tem, mas dê
um limite, dê um limite para esses seus testes, beleza? Não faça isso ad eterno aí, rumo à eternidade, porque pode ser que você não construa muita coisa, né? Porque tem coisa que realmente não anda, tem coisa que realmente não vai, tem coisa que realmente não funciona, tá? E aí é isso, tem um limite para o seu teste. Agora eu falei a parte que eu vou me expor, né? Pô, Maurício, por que você vai se expor? Porque eu sou humano também, e dessas daqui tem algumas que é, que eu erro com uma certa frequência, tá? Essa daqui é uma delas, tá? Essa oitava aqui, que eu comentei bem na hora que eu falei, ela falei, eu vou ter que me jogar no, vou ter que me jogar no, na fogueira aqui, tá? Essa oitava é uma que eu erro muito, isso aí, consciente disso, eu me regulo, tá? Outro aqui que eu aprendi rápido, mas já errei também, é nessa segunda aqui, que é acumular conhecimento sem aplicação. Eu já fui o cara de comprar livros e nunca ler o livro, nunca abrir o livro, tá? Hoje eu parei com isso, tô liberto disso, graças a Deus, mas adiar decisões esperando ter mais clareza já foi um erro que eu cometi grandemente. Fazer tudo de novo, achando que dessa vez vai, né? Como eu falei, sem um limite ali pro teste, já errei bastante também. E acumular conhecimento aí sem aplicação prática disso também já errei nisso e parei com isso, tá? Por quê, galera? Por que que eu tô trazendo isso pra vocês? Porque ninguém tá puro, entendeu? Ninguém tá livre de passar por algumas dessas oito coisas aqui. Depende da sua personalidade. Às vezes você vai ter um pouco de medo do conflito, aí você vai errar, né, em aceitar menos do que merece, vai evitar feedback com medo de se machucar, ou vai ficar esperando o reconhecimento dos outros. Não é muito a minha praia, né? A minha praia é de ser aí ou incansável aí nas tentativas, ou de esperar, né, ter mais clareza para agir, ou de entrar numas de aprender, aprender, aprender sem aplicação. Então hoje eu modulo muito isso, sabe? Eu procuro encaixar isso da melhor forma para que eu possa ter resultados diferentes na minha vida, beleza? Fechou então, Mal. E agora? Dessas oito, eu faço quatro, dessas oito eu faço um, eu faço dois, não sei quantos você faz. Mas eu vou trazer aqui para vocês aqui novos caminhos, tá? Para que vocês possam sair dessa aula aqui e ter um encontro com você mesmo, né? Lembrando que a tese da aula aqui é o teto da sua vida é o teto da sua identidade. Como que eu posso encontrar novos caminhos dentro de mim para que eu viva algo melhor, para que eu viva algo fora do padrão, né? Para que eu não viva aí uma vida completamente ordinária, tá? Primeiro passo, turma. Primeiro ponto, na verdade, é decidir mesmo sem ter clareza. Então, decidir mesmo sem ter clareza, vamos anotar aqui, mesmo sem clareza. Por quê? Como eu disse na parte anterior, muitas coisas a gente não vai ter certeza total, tá? Eu vou até trocar clareza por certeza. Eu acho que você que está me acompanhando aqui, eu vou conseguir me comunicar melhor com você se a palavra certeza estiver aqui. Então, aqui, certeza mesmo, galera, eu falo que a gente tem duas certezas na vida. A primeira é que a gente, se nasceu, vai morrer, e a segunda é que a gente vai pagar imposto enquanto estiver vivo. Essa que é a certeza que eu tenho, né? As duas certezas que a gente tem, que a gente vai morrer e vai pagar imposto. De resto, galera, nada é certo. De resto, nada tá escrito com certeza. Você pode fazer contratos, pode fazer NDA, pode fazer o que for. Certeza mesmo você não tem. Quem fala que tem certeza, esse investimento aqui é certeza, cara. Pode ser que a moeda que você esteja investindo quebre, e aí não, seu dinheiro não vai valer de nada. Cara, tem tanta coisa que pode acontecer, então.
Muitas vezes você vai precisar agir mesmo sem ter a certeza total do que você está fazendo. Você vai precisar decidir mesmo sem ter a certeza total do que você está fazendo. Tem um colega meu que eu ouvi da boca dele, que ouviu de uma outra pessoa também. Então, como eu não rastreei a fonte, eu vou falar que um amigo meu me disse essa frase uma vez. Ele falou assim: Maurício, existem três constantes na vida, tá? Foi até a frase que eu postei hoje nos meus stories. É, as três constantes da vida são princípios, mudanças e escolhas. Princípios porque eles governam tudo e todos. Mudanças porque as coisas vão mudar, com certeza, né? O tempo tende ao caos, né? Então você pega uma maçã, daqui 3 semanas a maçã tá podre, então as coisas elas mudam o tempo todo, é uma constante. E o terceiro ponto é que a gente está decidindo o tempo todo. Então, fazer alguma coisa é decisão, não fazer nada é uma decisão, ser completamente agressivo é uma decisão, ser completamente passivo é uma decisão, tudo é uma decisão. E você muitas vezes vai precisar agir mesmo sem ter certeza. E eu espero que você haja de acordo com o que você gostaria, tá? Então é isso. Segundo ponto aqui, essa aqui eu gosto muito, tá? É assumir projetos desafiadores para crescer no processo. Então vamos colocar aqui projetos desafiadores, desafiadores para crescer no processo. Essa aqui eu tenho uma da semana para vocês, no processo. Processo. As crianças fazem jiu-jitsu, né? O Arthur, pelo horário que eu podia levar ele, e por questão da Helena também, eu acabava levando ele no horário do infantil, que são criancinhas de 5 anos, de 7 anos, de 8 anos. E a irmã dele, no caso, tem 7 anos, vai fazer 8 ano que vem. E aí, o horário que o Arthur treina, ele teve uma evolução, né, rápida, né, ele evoluiu rápido, só que ele estagnou uma hora. E aí eu via ele treinando lá e falava assim, cara, não tá bom, não tá bom, não tá bom, isso e tal, mas também não dá pra eu trazer outro horário, porque eu tenho que trazer os dois, ele não sai 5h30, não sei o que, tarara, tá. E aí ele precisou pôr aparelho nos dentes, a gente fez uma pausa aí de uns 3 meses, por aí, mais ou menos. Acho que depois começou a pôr aparelho em março e a gente fez uns 2, 3 meses de pausa. Aí eu conversei com ele nessa semana, falei assim, cara, vamos voltar, mas eu quero que você volte treinando com a molecada da sua idade. Porque eu vejo você lá treinando com as criancinhas e, meu, é quase que uma valsa pra você, né? Você fica lá, tipo. Tararararararã, e né, não tem luta ali, né? Não tem um. Às vezes tem um moleque da sua idade ou outro que pega você ali mais bruto um pouco. Mas a maioria das vezes, a maioria do tempo, na verdade, você tá fazendo com crianças que não apresentam nenhum desafio pra você, né? Não é desafiador você fazer aquilo. E aí hoje ele voltou no horário de 4h30. Como ele estuda de manhã, ele faz o ensino fundamental pela parte da manhã, a parte da tarde ele tem livre, e ele foi 4h30. Já voltou um outro cara. Já voltou um outro cara porque ele passou uma hora ali treinando com a molecada da idade dele. Não exatamente da idade, mas dois pra baixo, dois pra cima. Mas é uma molecada que desafiou ele. Ele até falou: Ah, eu tô com o braço doendo. Porque é uma molecada que bateu de frente com ele, entendeu? Então, muitas vezes, projetos que você sabe que você vai ter que ralar, né? Como às vezes eu ouço aqui ralar a cara no asfalto, né? Você vai ter que se desgastar muito para poder entregar. Quase sempre é o projeto que vai fazer com que você mais cresça, né? Então é aquele projeto que ele é ligeiramente acima da sua capacidade, tá? Vamos falar aqui que a sua capacidade é essa, é 10x, e o projeto, ele é 13x. Você sabe que você consegue dar conta, mas você vai ter que desenvolver esses 3x aqui que você não tem hoje, né? E é aqui nessa hora que eu recomendo estudo, curso, aprendizado. Mas esses projetos que são ligeiramente mais desafiadores do que você consegue entregar hoje, são os melhores projetos que você tem para crescer.
Se você for no modo Talibã, que é também o meu modo, tá? Que eu gosto muito, um projeto que você, às vezes, consegue entregar 5 e o projeto é 25, você vai ter que desenvolver isso aqui tudo. Esses daqui eu gosto também, já peguei vários e a gente dá conta, são grandes saltos na nossa vida esses projetos, seja eles qual for, tá? Pode ser um filho, pode ser uma família, pode ser um cargo, pode ser liderança, pode ser abrir um negócio, não sei qual é o projeto desafiador aí que você vai imaginar, mas assumir um projeto maior do que você dá conta é um baita de um caminho para você crescer, é um baita de um caminho para você subir sua régua, subir seu sarrafo, tá bom? Vamos lá para o terceiro ponto. Mentores que confrontam. Mentores que confrontam. O que é isso, Mal? Confrontam. O mentor, galera, ele é. Ele tem a grande, né, função de orientar você por um lugar que você ainda não foi e ele já passou. Seria como se fosse alguém que conhece o mapa, né? E você vai falar: Olha, tem um rio aqui, o que que eu faço? Ele vai falar: Olha para a esquerda, tem uma ponte? Ah, tem. Ah, então usa a ponte. Ah, você tá o quê? Você tá com um carro anfíbio? Tô, então passa pela água. O mentor, ele tem esse papel, né? Ele vai pegar você e vai conectar você a uma solução por ele ter passado. No mínimo, ele vai te desafiar, né? A pensar, a chegar e ele sabe que você muitas vezes vai dar conta. Só que a gente tem uma visão, às vezes, pífia do que é um mentor. Muitas vezes a gente acha que um mentor é uma pessoa que tem que ficar elogiando a gente, né? Que tem que ficar falando, olha, isso aqui é realmente muito bom, parabéns e tal. Aí você está procurando um pai, não um mentor, uma mãe, não uma mentora, tá? Os melhores mentores que você vai ter é a mesma ideia da professora dura na época da escola. São os professores mais duros que você teve, são os que mais vão te ensinar, porque eles vão te confrontar o tempo todo. E do confronto é onde você cresce, né? Da pressão é onde você é forjado. Então, buscar mentores que confrontam você, mas que não apenas validem, mas confrontem, é o melhor caminho para que você possa chegar em lugares que você nunca chegou. Beleza? Isso aqui não tem muito o que explicar, né? Você, só de lembrar da escola, você vai ligar o que eu tô falando. Então, vamos para o próximo ponto aqui, tá? Próximo ponto aqui é voluntariado de funções desconfortáveis. Funções desconfortáveis. O que é isso, turma? Desconfortáveis. Aí. É você se voluntariar, tá? Para fazer algumas funções que são visíveis, né? Que as pessoas olhem e que obviamente vão ser funções desconfortáveis para você, vai ajudar você a mudar a química do seu cérebro, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. A gente teve um evento agora. Boa parte do que eu fiz naquele evento não é a minha zona de excelência, não é no que eu sou melhor no mundo em fazer. Desde ir atrás de negociar espaço e tal, né? Eu não sei valores, o que eu fiz ali para negociar valores com o pessoal foi ter confrontado uma média, mas se eu tiver conversado com 5 empresas que cobram caro, eu nunca vou saber, né? O que eu fiz ali foi improvisar alguma coisa, mas no final do evento foi visível, né, que aquilo foi desconfortável, foi difícil de fazer, não foi legal. Legal assim, legal foi porque deu super certo, mas que a gente não conseguiu ali segurar tanta emoção de tanta coisa que poderia ter dado errado, de tanta coisa que a gente teve que improvisar ali. E a percepção, né, de quem assistiu foi, cara, parece que vocês nasceram para isso, parece que vocês fizeram isso, né, nasceu fazendo isso. E a verdade é que não, né? A verdade é que a gente, muitas das coisas ali, a gente estava completamente desconfortável de fazer, só que
São novos caminhos. Agora não é mais. Agora não é mais desconfortável. Ano que vem a gente já vai poder inventar mais coisa ali, porque já não é mais desconfortável. A gente já foi, já viu e já venceu. Entendeu? Então, assuma voluntariamente algumas ações aí, algumas funções que vão ser visivelmente desconfortáveis para vocês, tá bom? Porque vocês vão aprender aí muito e vai, mais uma vez também, subir a régua da vida de vocês num geral, tá bom? 5. Criar uma rotina mínima, diária aí no seu objetivo, no objetivo. Isso aqui é o quê, galera? Seja o que você tem de projeto aí, tem de objetivo, tá? Se for emagrecer, ainda vou usar o exemplo do evento, porque isso aqui teve totalmente a ver com o evento. A gente nunca tinha feito isso, a gente queria fazer algo totalmente fora da casinha sobre o que foi o Prime Experience. A gente queria fazer algo totalmente fora do que se conhecia, queria inventar um monte de coisa, queria criar um monte de coisa. Só que a gente nunca tinha feito isso no mundo físico. A gente tinha feito isso no mundo online. A gente sempre inventa uma coisa ou outra, mas para fazer aqui online aqui, né? Então, os riscos são menores, né? Entra quem quer, e tal. Eu só tenho que me preocupar com a minha internet da minha casa, com a minha luz, né? E com a minha concentração para entregar. Mas lá o evento, por exemplo, tinham 50 pessoas, né? E essas 50 pessoas, elas contavam com que tudo fosse perfeito, a experiência dela fosse perfeita. Tinha muita coisa para dar errado. O que que a gente fez? A gente se encontrou todas as segundas-feiras, desde da primeira semana de janeiro. O evento aconteceu dia 26 de abril. A gente se encontrou todas as segundas de 2025 até o evento. Na semana do evento, a gente se encontrou até mais vezes para alinhar mais coisas. Mas ter uma rotina mínima, né, em direção ao seu objetivo é essencial para que você possa concretizar ele. A gente fez algo inimaginável, algo que duas pessoas sozinhas fizeram, fruto dessa técnica aqui, dessa quinta técnica, que é criar uma rotina mínima no objetivo, tá? E em direção a ele, com ações diárias, semanais, mensais. Só por isso que a gente conseguiu, pela nossa disciplina, pela nossa constância, pela nossa rigidez em seguir o plano que a gente tinha estipulado. Então é isso, tá? Se você quiser emagrecer, pô, você vai ter que ser também uma rotina mínima de ação diária. O que que eu vou comer, o que que eu vou fazer, qual treino que eu vou ter, parará, eu vou treinar hoje, não vou, feriado, eu não vou estar viajando, não vou, eu treino viajando, não treino. Cara, se for ser promovido, qual curso que eu tenho que fazer, quais projetos que eu tenho que pegar, assim, é contigo, mas, né, não só por ser contigo essas ações, que você vai ficar dando uma de artista aí improvisando, tá? Então, construa aí uma rotina mínima de ação diária para você caminhar em direção ao seu objetivo, beleza? Sexta, tenha uma rede de apoio e derrame. O que que é isso? Ia ficar muito grande o que eu tinha pensado aqui. Ter uma rede de apoio, a gente sempre pensa assim, né? Quando eu ouço a galera falando de rede de apoio, eu penso assim, que é alguns contatos que a pessoa pode ficar explorando aquela rede de apoio, né? Então, assim, não, eu posso contar com a minha mãe, com a minha sogra, com a minha irmã, com a minha cunhada e com o meu melhor amigo. Tá, mas o quanto você contribui com eles ativamente também, sabe? Essa aqui é a parte do derramar. Porque uma relação de uma única via, uma relação de uma única via onde você só requisita e não pode ser requisitado, tende a não durar, tá? Então, assim, a maioria das pessoas que não tem rede de apoio é porque ou elas se deslocaram para longe das pessoas que ela conhece, ou ela até mora perto de quem ela conhece, mas ela é, como eu comentei aqui, uma via de mão única, né? Ela faz, ela só requisita, ela não doa, ela não derrama, tá? Então, assim,
para se manter uma rede de apoio e você realmente ser apoiado por ela, o que você mais tem que estar atento é de que forma você pode derramar sobre essas pessoas, de que forma você pode contribuir ativamente com elas, tá? Então, ter rede de apoio é importante? É, mas manter uma rede de apoio é mais difícil do que você ter. Você ter, tipo, pode ser um grupo no WhatsApp de 5 amigos da época da faculdade. Você se oferecer para ajudar quando um deles fura o pneu, quando um deles tem que levar o carro para fazer revisão, recal e tem que voltar. Ah, não, não vai de Uber não, eu te levo, tal. Isso é outros 500, tá? Então, não só tenha uma rede de apoio, como se derrame sobre ela também, como contribua, como ajude a sua rede de apoio, tá bom? Construa e mantenha a sua rede de apoio, derramando sobre elas, tá bom? É, sétimo ponto, tenha frieza para ouvir as críticas. As críticas. Galera, quem mais me ajudou na minha vida até hoje foi quem me esmirilhou, foi quem me descascou, foi quem me expôs, humilhou, xingou, sabe? Tem gente tem pessoas que eu conheço que o elogio mais bonitinho que ela usa comigo é hipócrita, tá? É hipócrita. A palavra mais bonitinha que ela pode se referir a mim é hipócrita. Então, eu agradeço, né, muito essas pessoas porque através dessas críticas que elas me proferiram, obviamente que muitas são infundadas, né? Mas algumas até têm fundamento ou não, né? Depende do ponto de vista. Tem sempre dois lados, né? Mas algumas fazem sentido, algumas não fazem. Só que as críticas que essas pessoas elas acabam proferindo pra gente, elas ajudam a gente a formar o nosso castelo, né? Essas pedras que eles jogam na gente ajudam a gente a formar a nossa fortaleza, a grande muralha da China aí, né? Dentro da gente. Então, se tem alguém aí fazendo muita questão de te pôr pra baixo, tente se afastar, não sendo possível se afastar, tente usar essas críticas aí para construir o seu forte, para construir a sua fortaleza. Beleza? Oitavo e último ponto: reescrever a sua história. Reescrever a sua história. Como que é isso aqui, Mal? Lembra que eu falei que só erra quem tenta? Só se expõe ao ridículo quem tenta, tudo mais. Reescrever a sua história é você reconhecer que você tomou um caminho errado, que você tomou um caminho que não deveria, ou que aquele projeto, ou que aquela pessoa, ou que aquele nicho, ou que aquele negócio não prosperaria de forma alguma, né? E aí você precisa abrir mão e começar do zero. Você precisa falar, ó, bom, não deu mais, então agora eu sou uma nova pessoa. Só que você nunca é mais o mesmo. Tem para esse oitavo ponto aqui, tem uma frase que um outro amigo meu também me disse, e essa eu sei que é de filosofia, eu salvo engano, oriental, que ele falou assim, Maurício, um homem ele nunca entra duas vezes no mesmo rio, porque na segunda vez não é o mesmo rio e também não é mais o mesmo homem. Então a gente nunca entra duas vezes na mesma, né? A gente está sempre diferente. Na segunda vez você não é o mesmo homem e aquele também já não é mais o mesmo rio. Então reescrever a sua história faz parte de um movimento natural de vida. Lembra? Princípios, mudanças e escolhas e decisões faz parte da vida, são as três constantes que a gente vai lidar a nossa vida inteira, beleza? Desses daqui, cara, eu pensei com muito carinho, assim, sabe, essa parte da aula aqui, porque é, diz com vários momentos aqui do que eu venho passando por aqui, então eu acho que a gente tem que olhar com atenção para os desafios que a gente vem enfrentando hoje. Bom, vamos lá então. Isso aqui é a saída, tá? Para você vencer aí os seus bloqueios internos.
Agora chega aquela parte que a gente brinca, né? Mas mal, eu não sei aplicar o que você está falando. O que que você está falando? Eu não entendi mal. O que que eu posso fazer? Me dá aí três, quatro passos, me dá uma fórmula mágica, me dá sabe? Me dá me dá o hack aí, né? Para eu poder sair, para eu poder vencer, superar essa coisa que me acontece há X tempos e tal. É agora. Agora é só hora, jovem gafanhoto. Eu tenho uma amiga que participa aqui do segundo ciclo e ela fala assim: Ah, eu não consegui ir até o final. Eu falei: Meu, mas nem precisa, porque a aula eu monto ela de um jeito que, se você assistir, pelo menos até a tese, você já sai transformada. Se você assistir até a parte dos erros, você já sai bugado. Da parte dos acertos, que é essa que a gente acabou de fechar, você já sai orientado. Se quiser aqui, você já sai até com lição de casa. Então, essa aqui é a sua lição de casa, tá? Vamos fazer aqui um passo a passo para que você possa mudar a sua vida, para que você possa superar os seus padrões, para que você possa virar o jogo para você, tá? Primeiro passo aqui, galera, encarar o bloqueio. Encarar o bloqueio. Eu não sei qual bloqueio que você tem hoje. Eu não sei se é a sua carreira que está parada. Eu não sei se é o seu financeiro que está parado. Eu não sei se é a sua vida amorosa que está parada. Eu não sei o que está parado aí. Ou se é um padrão que você vive que você não gostaria, né? Mas o que eu sei é que você precisa encarar isso, tá? Então, eu vou querer que você coloque aí, sei lá, pelo menos três áreas da sua vida onde você se sente travado ou repetindo as suas frustrações, tá? E aí, quando você escrever essas três coisas aí no papelzinho que você vai pegar para fazer, eu quero que você, olhando para isso, se pergunte assim, cara, que eu tô contando para mim mesmo para justificar? Qual história que eu tô contando para mim, sabe? E aí você pode ver que essa história que você tá contando para você, vamos supor, eu não faço dinheiro suficiente para pagar minhas contas. Por quê? Qual a história que eu conto? Para... Ah, eu não sou bom o suficiente. Pô, você não é bom o suficiente, por quê? E aí você vai ver que vai ter uma historinha aí, tá? Então vamos dar um exemplo aqui, vai. Se você colocou que você não é bom o suficiente, do lado você vai escrever: Eu estou construindo a minha capacidade e já sou mais capaz do que eu era ontem. Eu sou mais instruído, mais forte, mais inteligente. Lembra? O homem, quando entra pela segunda vez no rio, não é mais o mesmo homem, nem aquele é mais o mesmo rio. Então é isso. Você vai encarar todos os seus bloqueios e vai procurar enxergar a história disso, né? Vai achar a crença em cima disso e vai escrever uma narrativa positiva, tá? Passo 2: decidir sem certeza. Decidir sem certeza. O que que é decidir sem certeza? Ah, eu caso, eu compro uma bicicleta. Eu faço um filho, eu espero mais um ano. O que que eu faço, né? Você vai pegar uma dessas coisas que você anotou aqui em cima e vai decidir aí. Precisa dormir, criançada? Boa noite, mano. Tchau, viu? Tchau. Tchau, filho. Até amanhã, viu? Vocês vão pegar aí uma dessas coisas que vocês estão aí deixando esperar, ter mais clareza, esperar. Não, quando as coisas melhorarem eu faço, quando, sabe? Eu vejo muita gente, principalmente quando fala de filho, né? Essa galera dos 30 anos aí, 30, 35. Ah, não, quando eu fizer tal coisa eu vou ter filho, quando eu fizer tal coisa eu vou ter filho. Cara, não vai ter hora certa, por exemplo, sabe? Não vai ter hora certa. Então você vai ter que tomar uma decisão, cara. Ou é agora, o melhor momento para se plantar uma árvore foi há 20 anos atrás, o segundo melhor é agora. Então tem coisa que é melhor você fazer o quanto antes e decidir mesmo sem ter certeza, né? Seja mudar de emprego, seja começar uma carreira nova, seja casar, seja, cara, abrir um negócio, o que for aí. Decida sem certeza, porque você nunca vai ter certeza mesmo do que você está fazendo, tá? Você só vai perceber no meio do caminho que deu certo ou que deu errado. E se deu errado, parabéns também, tá? É, vamos lá para o terceiro passo. Exponha, se exponha de propósito. Então, exponha-se de propósito. Exponha-se de propósito.
que é isso aqui, galera? Lembra que eu comentei com vocês que muitas vezes a gente vai fazer algo que pode dar uma ação desconfortável na gente, né? Que pode, por exemplo, eu vou pedir para uma pessoa uma parceria de negócio. Ela pode falar não, né? Tem até aqueles memes assim, chega nela, o máximo que ela pode falar não. Aí o que que ela fala? Sai daqui, seu lixo. Então, assim, tem coisa que pode ser pior, mas você tem que estar pronto. Então você tem que se expor de propósito, sabe? Você tem que ter uma ação calculada, sabe? Dia e hora exata para fazer, para tomar, para ter esse treino emocional de estar preparado, do tipo, eu vou palestrar no Prime Experience, por exemplo. Cara, eu vou me preparar para isso, né? Eu vou montar um slide, eu vou não sei o quê, eu vou falar de uma coisa que eu domino, nananana, e vou lá e vou dar show. Então, assim, eu podia não ter falado, podia ter medo, podia, mas não tive. Eu me preparei para isso, cheguei lá com a coragem pronta para que aquilo acontecesse, e no final, a minha parte ali acabou sendo o menor dos problemas na minha cabeça, porque tinha tanta coisa que podia ter dado errado que eu não ter feito uma boa entrega da minha parte não mudou, não mudaria muito o rumo do evento, porque todas as outras coisas já teriam sido sanadas, tá? Quarto ponto, de cinco, tá? Quatro de cinco. É, rede com intenção. Lembra que eu falei de derramar? Aqui a gente vai buscar a nossa rede de apoio, seja colegas, amigos, seja lá qual for, da sua área, do projeto que você quer, da coisa que você quer. Se você quer, poxa, abrir um negócio, se conecta com pessoas da área do negócio. Se você quer arrumar clientes, conecte com pessoas que têm a dor que você resolve. Se você quer ter filho, conecte-se com pessoas que querem ter filho, que têm filho, que são felizes no casamento. Não vai falar com aquela sua tia que tá velha, solteira, nunca casou com ninguém, nunca teve filho, nem nada. Não vai conversar com ela porque ela não vai ter uma opinião boa pra te dar, tá? Mas para cada uma dessas ideias que você tem, você vai criar uma ação de conexão essa semana. Então você vai pedir opinião, perguntar alguma coisa, oferecer ajuda, marcar um café, sabe? Fazer pelo menos umas duas conexões dessa por semana já é suficiente para você. E cinco, movimento. Movimento é ação sempre diária, semanal, mensal, semestral, tudo mais, tá? É importante você ter um ritual semanal de fazer isso, de colocar isso para funcionar. Ter pelo menos umas três ações de avanço na semana, sabe? Escrever uma coisa que você faria diferente, uma ação para tomar coragem para a semana seguinte, né? Falar com aquele seu mentor que vai te tirar da zona de conforto, que vai te pressionar. É importante você ir por esse caminho. Beleza? Então, para fechar aqui, né, a ideia dessa aula de hoje o teto da nossa carreira, da nossa vida, do nosso banco, é o mesmo teto da nossa identidade. A gente costuma deixar passar muita coisa porque a gente acha que não é digno daquilo, porque a gente acha que não é pra gente, tá? Então, você só vai mudar a sua vida externa se você mudar a sua história interna, se você mudar aquilo que você conta pra você, né? Hoje aqui, por exemplo, todas as pessoas que entram ao vivo não puderam entrar. Só que história que eu quero contar aqui, né, depois disso? Quero contar que teve aula e foi uma puta de uma aula. Claro que não teve provocações aqui de quem costuma provocar, né, no meio da conversa, mas foi uma puta de uma aula. Eu tenho certeza que quem assistir essa aula vai sair diferente. Então, agradeço você que está vendo isso aqui gravado. As meninas que sempre entram, vocês fizeram falta, tá? Saibam disso. E eu espero ver vocês na semana que vem, beleza? Então, fiquem com Deus. Essa foi a nossa aula 46 aí do segundo ciclo. E a gente tá junto aí na semana que vem de novo. Valeu!